Olha, as últimas 24 horas foram históricas em Brasília. O Arthur Lira, nos últimos 2 anos, ele é presidente da Câmara dos Deputados, ele controla o Bolsolão, que a grande mídia chama de orçamento secreto ou emendas de relator para parecer que não é crime, e o Arthur Lira, toda vez que ele teve algum embate com o presidente da República, que hoje, infelizmente, ainda é o Bolsonaro, o Arthur Lira ganhou. Toda vez que o Bolsonaro peitou o Arthur Lira saiu mais forte e o Bolsonaro saiu muito mais fraco politicamente. Vamos lembrar, a última vez que o Bolsonaro tentou peitar o Arthur Lira foi em fevereiro desse ano. Qual foi o resultado disso? O resultado foi que o Bolsonaro, menos de uma semana depois, foi obrigado a assinar um decreto dando para o Ciro Nogueira, que é o presidente do partido do Arthur Lira, que é o Partido Progressista, o controle total do orçamento do Brasil, tirando do Paulo Guedes, o ministro da Economia, e dando ao Ciro Nogueira. Quer dizer, essa foi a última vez que o Bolsonaro tentou bater de frente com o Arthur Lira. No ano passado, tentou algumas vezes, e cada vez que ele batia de frente, ele perdia e ele tinha que conceder ministérios ou cargos em estatais ou alguma coisa para os aliados do Arthur Lira. Pois bem, o Arthur Lira, diante de todo esse poder que ele estava, ele resolveu tentar enquadrar o Lula. Aí tem uma coisa, com o Bolsonaro, você não joga xadrez. Bolsonaro não joga xadrez, não joga nem damas. Não sei nem o jogo que você pode falar, jogo da velha, talvez, pro Bolsonaro. Com o Lula, o Arthur Lira tentou jogar o xadrez da política, mas olha, ele levou uma invertida. Nas últimas 24 horas essa invertida foi consumada, que foi a maior dos últimos anos na política brasileira. Arthur Lira foi cheio de confiança. O que acontece? O Bolsonaro colocou uma bomba para depois da eleição, que era o seguinte: o Auxílio Brasil é de R$ 600, mas o orçamento do ano que vem prevê um auxílio de apenas 400. Então imagina, chega 1º de janeiro, todo mundo começa a ganhar 200 a menos. É uma bomba. O governo que entra já entra com um mega problema entre as pessoas mais pobres, que são quem elegeram o Lula. Tá. Então o Lula precisava, veja bem, estou falando no passado, de uma PEC para garantir os recursos para o Bolsa Família. PEC de transição, que a grande mídia começou a chamar de PEC do estouro e começou a dar apelidos para ser contra a PEC. É a grande mídia, né? Aquela mesma que, quando é crime do Bolsonaro, crime que roubou 72 bilhões, não. Aí é emendas de relator, para parecer que não é crime. Quando é uma PEC para garantir comida para os mais pobres, aí é PEC do estouro, para parecer, olha só, PEC da gastança, a CNN e a Globo News estavam chamando. Pois bem, o Lula precisava dessa PEC. O que acontece? O Arthur Lira pediu em troca o Ministério da Saúde para roubar, ele queria saquear o Ministério da Saúde e pediu cargos de alto escalão no Ministério da Educação e em alguns outros ministérios, como do Desenvolvimento Regional e alguns outros que têm verbas muito grandes. Quer dizer, o Arthur Lira queria o seguinte, eu quero a garantia de que eu vou ser reeleito presidente da Câmara com o apoio do PT, eu quero que vocês me suportem tudo que eu estou fazendo, eu quero o Ministério da Saúde para eu roubar tudo e cargos em vários ministérios para eu roubar muito mais. Quer dizer, era isso. Em troca eu te dou aí a PEC. Você vai falar isso com o Lula? Um grande articulador, Lula. Olha, teve gente que ficou assim, caramba, nas últimas semanas, caramba, muito apreensiva, e agora o que o Lula vai fazer? O Lula estava com a faca no pescoço. Foi isso que o Arthur Lira fez. Ontem, um pouco antes da final da Copa do Mundo, o Arthur Lira foi ao hotel onde está o Lula hospedado e se encontrou com o Lula. Encontro de 2 horas do Arthur Lira com o Lula. E o Arthur Lira chegou lá com pompa de eu sou o bonzão. E chegou lá para exigir, para falar, é isso que eu quero, ponto final, acabou. Senão você vai ter um problemão comigo aqui. O problemão que o Lula teria com o Arthur Lira seria 100 vezes pior do que o problemão que a Dilma tinha com o Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha derrubou a Dilma. Obviamente o Lula não é a Dilma, o Lula é um articulador nato. Pois bem, eu falei aqui, eu adiantei isso aqui no sábado, antes do encontro do Lira com o Lula. E olha que no sábado à noite o Lula se encontrou também com o relator da PEC da transição, que é um deputado assim com Arthur Lira. Tá, eu falei, olha, tem uma decisão bomba nas mãos do Lewandowski aí. O Lewandowski é Lula. É isso, Lewandowski é Lula. Saiba disso. E é o Arthur Lira que tá com a faca no pescoço e ele não sabe. E o Arthur Lira tá todo pimpão, todo bonzão, assim, falando, eu falo, eu mando e desmando, tá. Olha só, eu nem sabia do poder de articulação do Lula em outras áreas. Chega domingo à noite, em pleno domingo à noite, quando todo mundo falando de Copa do Mundo, eu tô até com as cores da Argentina aqui, todo mundo falando de Copa do Mundo, o que é coincidência, viu? Eu só peguei a primeira camisa que eu vi. E chega o Gilmar Mendes e profere uma decisão que
tira muitos poderes do Arthur Lira, mas tira um poder de barganha do Arthur Lira que era crucial para ele. Qual é a decisão? A decisão é que o Bolsa Família pode ser pago fora do teto de gastos. Tá, Thiago, o que isso muda? Muda o seguinte, o Lula precisava da PEC para garantir dinheiro para o Bolsa Família, senão ia mudar para R$400. Obviamente tem outras coisas na PEC, como farmácia popular, dinheiro para as universidades continuarem funcionando, dinheiro para o aumento real do salário mínimo, mas o mais importante, o mais custoso na PEC, inclusive custoso politicamente para negociação, era o Bolsa Família. Com a decisão do Gilmar Mendes pega uma bomba que o Arthur Lira e o Bolsonaro fizeram de tudo para aprovar no ano passado e joga no colo do Arthur Lira. Quer dizer, no ano passado, eu lembro que um dos dias que eu estava mais irritado, eu tinha acabado de ter furacão na cidade que eu estava, no México, estava tudo ferrado lá, e aí num dia, na calada da noite, com o apoio do PDT do Ciro Gomes, o Arthur Lira aprovou a PEC Kamikaze, que é a PEC dos precatórios, que ia lançar um rombo de 89 bilhões no orçamento a partir de 2023, um rombo que pode chegar a 600 bilhões, quer dizer, uma bomba atômica ali. Tudo isso para o Bolsonaro ter mais dinheiro para aumentar os auxílios na véspera da eleição. Ok. O que acontece? Mas que Gilmar Mendes falou, olha, já que teve a PEC dos precatórios, está economizando dinheiro. Esse dinheiro só pode ser usado para o Bolsa Família. Fim. O Arthur Lira pegou aquele dinheiro para, manter o orçamento secreto, 2, aumentar o auxílio no ano eleitoral. E depois, nos outros anos, ia criando um rombo, e eles iam roubando dinheiro. É isso que eles iam fazer. O Gilmar Mendes falou, não, essa PEC só serve para pagar a Bolsa Família e nada mais. Ponto final e acabou. E tem dinheiro e o Lula pode aumentar o Bolsa Família para o valor de R$600, de maneira... Pode ser feito por medida provisória? Pode, mas pode ser feito agora por decreto também. Não precisa nem ser medida provisória. Ele pode usar crédito extra para isso, que é o crédito da PEC dos precatórios. Pronto. Aí o que acontece? Quando o Lula não precisa tanto mais da PEC de transição, o que acontece é que o Arthur Lira perde poder de barganha. O Lula não vai falar, agora eu estou com a faca no pescoço, vou te dar o Ministério da Saúde. Não vai, mas não vai mesmo. E eu avisei isso aqui ontem, antes da decisão do Gilmar. Eu falei, o Lula não vai fazer isso. Ok. Não sabia eu do poder de articulação do Lula com o Gilmar Mendes, né? Essa decisão do Gilmar Mendes foi uma bomba atômica. Já o Lewandowski, o nome dele é Lewandowski, mas ele deu uma de Messi. O Lewandowski deu um drible no Arthur Lira, é que o Arthur Lira tá até agora. Sabe quando o Messi dá um drible no zagueiro, o zagueiro acorda no dia seguinte e fala, meu, cadê o Messi? Fica pensando no Messi o resto da vida, fala, onde ele enfiou a bola que eu não vi? Pois bem, foi o que o Lewandowski fez no Arthur Lira. O Lewandowski deu uma declaração na sexta-feira à noite, ministro do STF, não estou falando de jogador de futebol não, dizendo o seguinte, olha, foi aprovado aí um projeto na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, que torna o orçamento secreto não secreto. Então o orçamento secreto virá simplesmente um orçamento para parlamentares. Isso vai de encontro com os anseios dos ministros do STF, que tem que ter transparência. Então o orçamento secreto, oficialmente, não é mais secreto. Olha a articulação do Lula. O Lula articulou para que o PT votasse para mudar as regras do orçamento secreto, ou seja, diminui a verba e torna ele transparente. Ok, o Arthur Lira ficou feliz. Pô, o PT tá votando com a gente e tal, já estamos articulando. Tem um pessoal aí da esquerda que é facilmente manipulado pela grande mídia e até por setores da esquerda antipetista que ficou, mas o PT está votando junto com os Centrão. Você tem que articular. Se você não tem maioria, você é obrigado a articular. É o toma lá, dá cá. Para você tomar, você tem que dar. Então, o PT votou junto com o Centrão para tornar o orçamento secreto não secreto. Por quê? Porque o Arthur Lira acreditava que essa votação, olha o drible, que essa votação ia fazer com que os ministros do STF votassem a favor do orçamento secreto, que o orçamento secreto poderia continuar. Não é mais secreto, ou seja, se tornaria, como alguns setores da mídia gostam de chamar, para parecer que não é crime, orçamento paralelo, que não é mais secreto. Então é paralelo, é paralelo ao orçamento real, ao orçamento do país, mas ali você sabe quem está ganhando quanto, para onde vai o dinheiro, para qual obra, tudo mais, coisa que hoje não existe. Hoje, o orçamento criado pelo Bolsonaro, o Bolsolão, cada deputado põe dinheiro onde quiser, o dinheiro some, eles roubam tudo, tudo. Quando você sabe para onde vai o dinheiro, não é fácil de roubar. Tá. Aí o Lewandowski falou, esse projeto é aprovado, vai de acordo com os anseios dos ministros. Então Arthur Lira chegou domingo com o Lula,
todo bonzão, ó, eu quero isso, isso e isso, eu reitero o que eu tô pedindo. Chegou a noite, pum, decisão do Gilmar Mendes. O Arthur Lira não deve nem ter dormido essa noite. Deve ter falado, putz, ferrou. Ferrou, porque eu tinha um poder de barganha muito grande e já diminuiu. Aí chega o Lewandowski hoje de manhã e faz o quê? Faltava só 2 votos, o do Lewandowski e o do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, todo mundo sabia que ele ia votar a favor do Bolsolão, desde que fosse transparente. Lewandowski, ele falou que ia votar. Ele não falou que ia votar a favor, ele falou que, olha, do jeito que tá bom. Ele foi lá e votou contra o Bolsolão, contra o orçamento secreto. Ele tá tirando do Arthur Lira 23 bilhões de reais de verba que o Arthur Lira tinha para comprar votos no ano que vem e nesse ano também. Então o Arthur Lira hoje ele não tem poder de articulação nem sequer para se reeleger presidente da Câmara em fevereiro. O Arthur Lira não tem poder de barganha com o Lula mais, nem sequer para falar, olha, eu quero um cargo de 3º escalão no Ministério da Educação. O Lula vai falar, essa que é isso, Arthur Lira? E eu quero um 4 trilhão de orçamento assim que caia dinheiro do céu. Não vai acontecer. Não vai. Querer não é poder. O Arthur Lira vai falar, não, eu quero que você garanta a minha reeleição aqui. O Lula vai falar, Arthur Lira. Então Arthur Lira tentou jogar o xadrez 4D com o Lula, ele levou uma invertida, que agora o Lula não precisa mais da PEC, essa é a primeira, que foi a decisão do Gilmar Mendes. Segundo, o Arthur Lira perdeu o Bolsolão. Acabou. Aí você fala, Thiago, mas eu vi muita gente, até jornalista, falando, meu, que tipo de analista é esse da grande mídia, falando, ai, por que o STF só tomou essa decisão agora? Porque o Lula articulou. É isso, eles tentam tirar, não foi o Lula, foi coincidência. Não, o Lula foi eleito, o Lula ficou, depois que ele foi eleito, ele ficou 3 semanas longe da política, dava uma declaração aqui, outra ali, mas ele estava praticamente de férias. Depois ele foi para Brasília. O Lula chega em Brasília, o STF marca o julgamento e 6 ministros votam contra o Bolsolão. Um deles que dá o voto de Minerva ligado ao Lula, que é o Lewandowski. Não é articulação do Lula, para os articulistas da grande mídia foi uma grande coincidência. E ainda cobra, por que o STF só fez isso agora? Porque antes você tinha um presidente que articulava contra, porque ele roubava dinheiro do Bolsolão também. Porque essa que é Bolsolão, que era do Bolsonaro, foi criado pelo Bolsonaro essa desgraça aí. Roubou 72 bilhões de reais, isso aí. Tá, agora você tem um presidente que não quer essa roubalheira, ele vai lá e articula. E a articulação com o Gilmar Mendes foi perfeita, ele não mudou o voto do Gilmar Mendes na votação do Bolsolão, não. Mas o Gilmar Mendes tomou uma decisão numa ação que foi movida pela rede do Randolph Rodrigues, da Marina Silva, que está com o Lula, e que falava, olha, pela lei, desde 2004, lei do governo Lula, tem uma renda mínima universal garantida no Brasil. Está na Constituição, é PEC, não é lei, é PEC. Então tem que fazer valer. Olha, tem aqui a PEC dos precatórios, que foi exatamente para garantir isso. Por que agora não serve mais? Gilmar Mendes foi lá e falou, serve sim. E agora o partido Rede vai entrar com embargos de declaração, que é uma coisa na justiça, quando você pede para o juiz detalhar a decisão, para que o Gilmar Mendes especifique que o Lula também pode mudar as regras do Bolsa Família. Ele pode dar R$150 a mais por criança até 6 anos, que é a promessa de campanha dele, sem precisar da PEC do Arthur Lira. Então o Arthur Lira tinha o seguinte, o Lula precisando de uma PEC, senão ele ia ter um problemão com todo o eleitorado dele a partir de janeiro, e o Lula desesperado. O Arthur Lira foi jogar o xadrez dele, ele está acostumado a jogar jogo da velha com o Bolsonaro. E o Lula... É engraçado, quando você vê um jogo de futebol como a final da Copa, foi um dos jogos mais emocionantes da história, você fala, caramba, que bonito ver um jogo bem jogado, que bonito, que legal. Quando você vê um jogo, uma sinfonia, quando você escuta uma sinfonia, você vê cada instrumento que tá ali combinando com outros, você fala, oh, que bonito ver uma música bem tocada. Você vê alguém cantando, você fala, que bonito. Eu falo, que bonito ver a política bem feita a favor do povo. É a primeira vez que a gente vê isso, eu até quase me emociono, que é a primeira vez que a gente vê isso em muito tempo. O Lula vai lá, faz a articulação, joga lá o xadrez 4D com o Arthur Lira, ele enquadrou, de ter a faca no pescoço, o Lula enquadrou o Arthur Lira de maneira que, eu vou te falar, o Arthur Lira não vai dormir nas próximas semanas. Sabe o que está passando na cabeça do Arthur Lira? Um filme. Sabe qual filme? O filme Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha achou que tinha todo o poder, que ele era o manda-chuva do Brasil, acabou preso. Os mesmos que bajulavam Eduardo Cunha, que ligavam para Eduardo Cunha às 7 da manhã para ficar babando o ovo dele, e que estavam lá, o Eduardo Cunha, foram os que votaram para caçá-lo sabendo que ele seria preso logo em seguida.
E o Arthur Lira sabe que com ele a coisa vai ser bem pior. Bem pior. Que gente que tá bajulando o Arthur Lira, tava bajulando até ontem e hoje já não tá mais, tem ranço completo dele, porque ele é muito mais arrogante do que o Eduardo Cunha jamais pensou em ser. E olha que o Eduardo Cunha, muita gente dizia que depois, principalmente do golpe, ele se tornou uma figura extremamente arrogante. O Arthur Lira sempre foi. Mas muito mais. Então, Arthur Lira, é isso que está passando na cabeça do Arthur Lira. Pô, eu vou ser preso. Se eu não ganhar a presença da Câmara, esse pessoal vai me descartar, eu vou acabar preso. O vamos lembrar, o Arthur Lira só é deputado porque a condenação dele em segunda instância foi anulada pelo STJ. E o processo está com Gilmar Mendes. Só para que você saiba, viu? Gilmar Mendes hoje articula com o Lula. É isso, para você ver. Então, uma assinatura de um ministro do STF e o Arthur Lira se torna inelegível, ele perde o mandato dele, ele pode ser preso por qualquer juizinho de primeira instância. Veja como a situação do Arthur Lira, de manda-chuva do Brasil, e entrar aí mais 19 bilhões para ele roubar aí, comprar votos em 2023, ele passou em menos de 24 horas, tentou peitar o Lula, em menos de 24 horas o Arthur Lira passou para um cara pequenininho na política. Hoje ele é pequenininho na política e tenha certeza, nos próximos dias o Arthur Lira vai fazer muita ligação para deputado que não vai mais atendê-lo. Deputado que até ontem estava bajulando, não vai nem atender o Arthur Lira mais. Chegou no nível em que hoje de manhã alguns parlamentares do PT se encontraram com o Arthur Lira para acalmá-lo, porque ele estava com nervos à flor da pele depois do voto do Lewandowski. Ele não entendeu o drible que ele levou. Sabe aquele zagueiro que fica procurando a bola até depois do jogo e fala, meu, onde o cara colocou essa bola com esse drible? É isso. O Arthur Lira tá até agora assim, pô, alguém anotou a placa do caminhão que passou por cima de mim? Bom, eu anotei a placa, Arthur. A placa é Lula 13. Se ferrou. Um dos maiores bandidos do Brasil, completamente enquadrado. Veja, o Lula nem assumiu a presidência. Ele nem assumiu a presidência e enquadrou Arthur Lira. Hoje eu vou falar, grande dia para o Brasil foi hoje. Peço aí sua inscrição no canal e veremos aí os próximos episódios. Falou!